Olá pessoal, nós vamos agora para o sexto vídeo de introdução à filosofia, ok? O último vídeo eu estava falando um pouco sobre a questão de diferenciar sabedoria e conhecimento e o porquê que a filosofia ela é amor à sabedoria e não ao conhecimento. Então, nesse vídeo, a gente está encerrando essa parte de introdução à filosofia. Eu vou utilizar dois conceitos importantes para a gente entender a criticidade da filosofia. A reflexão crítica que a filosofia entende como sendo a principal virtude e habilidade e competência que as pessoas que se propõem ser filósofos, elas devem ter, tá? Então eu vou estar utilizando o pensamento de Kant para iniciar um pouco essa reflexão e depois também de um filósofo brasileiro chamado Demirval Saviani. Eu vou utilizar esses dois pensadores, né? Kant, que é um filósofo aí importantíssimo na história da filosofia. Eu não vou falar necessariamente explicando quem é Kant nesse momento, porque num outro vídeo, para falar sobre a filosofia kantiana, eu estaria utilizando esses argumentos, tá? Nesse momento só vou citar uma frase dele para a gente entender um pouco o que é a filosofia em sua criticidade. Então eu vou ler um texto aqui, uma citação do Kant, que está no seu livro, uma das suas obras mais importantes, que é a Crítica à Razão Pura, ok? A citação que eu faço aqui é da Abril Cultural, que foi, no caso, publicado no ano de 1980, tá? Então Kant, nesse livro aí da Crítica à Razão Pura, ele dá uma seguinte definição aí do que é a filosofia ou o processo de filosofar. Ele diz o seguinte: não é possível aprender qualquer filosofia. Só é possível aprender a filosofar. Ou seja, exercitar o talento da razão, fazendo-a seguir os seus princípios universais em certas tentativas filosóficas já existentes, mas sempre reservando à razão o direito de investigar aqueles princípios, até mesmo em suas fontes, confirmando-os ou rejeitando-os, tá? Então vamos entender na íntegra, vamos colocar assim, o que Kant propõe sobre a filosofia ou filosofar. Então, primeiro ele coloca que a gente não aprende qualquer filosofia. O que de fato a gente aprende é filosofar. Isso é muito interessante porque Kant está colocando que mais do que um conhecimento que você adquire, uma informação sobre algo, né, que você adquire sobre determinadas coisas, objetos, conceitos, enfim. A filosofia, ela é uma postura, ela é uma ação. A filosofia é uma habilidade, é um modo de ser. Então, por isso que ele coloca que, mais do que aprender qualquer filosofia, nós aprendemos a filosofar. Ou seja, ele está no campo da ação e não apenas no campo da teorização. A filosofia ela é prática. Ela não é como muitas pessoas pensam. A filosofia é você ficar elucubrando no vazio sobre coisas, né? Andando, olhando para a lua, para os astros, como aconteceu com Tales em uma determinada época. Tem essa anedota, e aí você cai num poço, cai num buraco. Isso são formas, na verdade, de você desqualificar o conceito de filosofia, tá? A filosofia, necessariamente, ela é uma prática, ela é uma ação, ela é um comportamento humano, tá? Então, ele continua colocando, né, de exercitar o talento da razão, ou seja, colocar a cabeça para funcionar de forma crítica, fazer reflexões, não apenas aprender as coisas, não apenas você memorizar as coisas, mas você pensar sobre elas, sobre o seu significado, sobre o seu impacto, sobre a sua causa, sobre o seu efeito. A filosofia ela vai trabalhar com todas essas possibilidades reflexivas. Ela vai expandir, ela vai explorar ao máximo
esgotar ao máximo as possibilidades de reflexão sobre um determinado assunto, tá? Então, eu vou parar por aqui e aí no próximo vídeo eu concluo essa explicação pautado nessa reflexão kantiana, tá ok?